Bom dia a todos. É sempre uma festa, é sempre uma alegria estarmos aqui reunidos para relembrar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, mas o nosso Senhor Jesus Cristo que veio nos convidar à renovação. Não aquele nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes, por a gente não se aperceber muito bem, a gente começa a entrar num processo de adoração e inatividade. Temer e não realizar nada. Temer e não se modificar. Nós necessitamos de crescimento. Já quem conseguiu chegar até a doutrina espírita, que mostra com muita clareza a nossa destinação aqui na Terra, não pode mais ficar assim num processo de contemplação. Na pior das hipóteses, tem que se auto-renovar. Na pior das hipóteses, tem que vislumbrar que muito será pedido, principalmente de nós espíritas, porque eu falava ainda há poucos minutos com a nossa irmã Olga, que eu creio, e a minha estatística é muito falha, mas eu creio que não tem 1% da população mundial que chegou no entendimento que a doutrina espírita oferece. O acesso a esse conhecimento, 1% da população mundial. Porque nós vamos saber que tem países, como a Índia e tantos outros países, que já acreditam na reencarnação. Vários segmentos religiosos no mundo não cristãos sabem da reencarnação, têm certeza. Mas de que adiantaria uma certeza se a gente não utiliza esse conhecimento e essa certeza para impulsionar o nosso progresso? Não adianta nada, a gente fica acreditando, é como muitas pessoas assim, não, eu acredito em Deus e Ele me salva, eu me entreguei a Deus e Ele me salva, eu me entreguei meu corpo, minha alma, tudo para Jesus, Ele que se vire de resolver meus problemas. Nós somos criaturas de Deus, necessitamos de pensar em nós mesmos, no semelhante, na nossa família. Por isso nós temos esses momentos de reflexão aqui, onde algumas pessoas tecem comentários sobre o Evangelho de Jesus, para que a gente possa assimilar de cada um alguma coisa para a edificação de um mundo melhor, nem que esse mundo melhor seja aquelas pessoas que estão à nossa volta, nossa esposa, filhos, netos, pais, tios, avós, em primeira instância, e aí passar a expandir a todas as pessoas o que for possível. Nós então vamos... O nosso abraço a todos aqueles que estão fora do Brasil. Nosso abraço ao pessoal lá do Mário Sérgio Tuji Fontenelle, da Marta Aiko Hatsuko, do Wilson Hanashiro e tantos outros que estão tendo reuniões ontem e hoje com o Dr. Marcelo Cury, que participa das nossas reuniões, que está fazendo conferências no Japão com esses dirigentes de centros espíritas lá no Japão. O nosso abraço cordial a todos eles. Nós vamos pedir então para a nossa irmã Francisca, como sempre, dona Francisca, ajudar-nos a elevar o nosso pensamento até Deus, naquela maneira que a senhora pode nos auxiliar. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver. Deus nosso Pai, Jesus de infinito amor e bondade, espiritualidade amiga, queremos agradecer por mais esta oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos nesta manhã para estudarmos o Teu Evangelho. Que cada um de nós, Jesus, possa assimilar o seu Evangelho na profundeza de que ele é sobre nós e procurarmos, através de cada ensinamento, buscar a nossa melhora íntima e semear a boa semente, a semente do amor de Jesus, da fraternidade, da paz, da união, da renovação de todos os dias, para que nós possamos ter um planeta de muita luz, de muita paz. Compadeça, Mestre Jesus, de nossas fraquezas,
de nossas maldades e ignorância, mas que nós tenhamos a certeza de que nós possamos ser cada dia melhor. Hoje melhor que ontem, amanhã talvez melhor que hoje e assim sucessivamente. Agradecidos estamos, Jesus, e te pedimos, fica conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom dia. Nossa lição de hoje é do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. A partir do item 5, o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante e não é mais a porta do nada, mas a libertação que se abre ao exilado, a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. Incerto do futuro, dá tudo o presente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele é como a criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Para obtê-los, não há nada que não faça. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são igualmente tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, dando-se assim, voluntariamente, uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tomando seu ponto de vista da vida terrestre, no centro da qual está colocado, tudo toma ao seu redor proporções vastas. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade, onde tudo parece grande. Os homens de projeção, como os monumentos, mas que se transporte para sobre uma montanha, e homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Assim ocorre com aquele que encara a vida terrestre sob o ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele se apercebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos como as formigas sobre um torrão de terra, que proletários e potentados são do mesmo talhe, e lamenta esses homens efêmeros que se dão tanta inquietação para conquistar um lugar que os eleve tão pouco e que devem manter por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Se todo mundo pensasse desse modo, dir-se-á ninguém se ocupando mais com as coisas da terra, tudo periclitará. Não, o homem procura instintivamente o seu bem-estar
e mesmo com a certeza de não estar, senão por pouco tempo, num lugar, ainda quer aí estar melhor, ou o menos mal possível. Não há ninguém que, achando um espírito sob sua mão, não achando um espinho sob a sua mão, não o tire para não ser picado. Ora, a procura de bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, possuído que está do instinto de progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Ele trabalha, pois, por necessidade, por gosto e por dever, e nisso cumpre os desígnios da providência que o colocou sobre a terra para esse fim. Somente aquele que considera o futuro não atribui ao presente senão uma importância relativa e se consola facilmente com seus fracassos, pensando na destinação que o espera. Deus não condena, pois os prazeres terrestres, mas sim os abusos desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. É ainda contra esse abuso que estão prevenidos aqueles que se aplicam estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que pede uma pequena soma sem com isso se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O Espiritismo expande o pensamento e lhe abre novos horizontes. Em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra sobre a vida presente, que faz do instante que passa sobre a terra a única e frágil base no futuro eterno, ele mostra que essa vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser. Todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto que a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, se considerar apenas uma parte. É esse conjunto que, ao tempo do Cristo, os homens não teriam compreendido, e por isso ele reservou o conhecimento para outros tempos. Vamos ler o que nos diz André Luiz sobre essa lição, no livro Vivendo o Evangelho, volume 1. A psicografia de Antônio Baduy Filho. Ponto de vista. A ofensa machuca, mas observe. Vingança dificulta, perdão facilita. O desespero desorienta, mas repare. Descrença abate, fé encoraja. A doença incomoda, mas considere. Revolta complica, resignação alivia. A dificuldade perturba, mas examine. Comodismo prejudica, trabalho ajuda. O sarcasmo dói, mas avalie. Revide, nivela. Esquecimento eleva. O desprezo magoa, mas analise. Ódio atormenta. Amor acalma. É importante expor seu ponto de vista a respeito da vida, exaltando os ensinamentos do Evangelho, mas suas atitudes é que vão revelar se você realmente está com Jesus. Obrigada. Bom dia para todos. A lição de hoje, ela se encontra no início do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 2, né, que fala que o meu reino não é desse mundo, né? E Jesus falando essa frase,
E é uma frase bastante impactante ainda para todos nós, né? Como raciocinar nessas bases. Eu costumo dizer que a gente fica muito feliz quando nós mudamos o nosso ponto de vista, né? Que é a lição de hoje, o ponto de vista, que é o item 5, 6 e 7 do Evangelho, trata disso. O Kardec tenta explicar para nós como que nós podemos ter um outro ponto de vista sobre as coisas. Que bom a gente poder estar sempre mudando, estar sempre pensando diferente. É muito bom. E aqui nesse capítulo, é bem curtinho o capítulo, mas é muito preciso, né? Fala que as pessoas, de um modo geral, ainda na Terra, raciocinam em bases materiais. Então, nós somos muito imediatistas, quer dizer, a gente não pensa que a vida prossegue, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo vem para esclarecer isso, que nós estamos num momento da nossa vida, não no único momento, que a vida prossegue, que a vida vem de um lado anterior, a gente está no momento e ela vai prosseguir. E Jesus tenta esclarecer isso para a gente, e tem a passagem nesse capítulo, que é a conversa que Jesus teve com Pilatos, que o Pilatos pergunta para ele, né? Você não vai se defender e tal, você não é rei, né? Ele fala, você disse que eu sou rei, meu reino não é desse mundo. Aqui ele coloca uma questão muito séria. O reino de Jesus é o reino moral, né? E nós ainda, como Pilatos, raciocinamos muito na questão material, né? Que são os valores, os bens, os títulos que nos fazem mais autoridades ou menos autoridades. E Jesus vem para nos esclarecer que o verdadeiro reino é o reino de Deus, o reino da moral, que não necessariamente é um lugar material na terra. Ele está em todos nós, basta nós queremos raciocinar nessas bases. Então, para ficar bastante claro, o item 5, 6 e 7, que Kardec organiza, mostra como nós devemos, no item 5, nos comportar para termos esta atitude moral perante a vida, de não ficarmos tão presos às questões materiais, que nos impede de ter um outro ponto de vista, de ser mansos e pacíficos perante a vida. No item 6, o Kardec tem o cuidado de esclarecer para todos nós, para a gente não se preocupar muito com essa questão material, né? Ele vai esclarecer bem isso. E o item 7, ele vai falar para a gente da questão do espiritismo, que vem para alargar esse ponto de vista, né? Para a gente não ter medo, não se perder nas questões materiais. Então ele fala como o Espiritismo veio para esclarecer e ampliar os nossos horizontes, os nossos pensamentos. Então, para pôr a parte prática nessas teorias, né, que foram colocadas aqui, eu acho que nada melhor do que o Evangelho, vivendo o Evangelho que é a psicografia do Antônio Badu e Filho, do André Luiz, que esclarece de uma maneira bem clara o que é essas novas atitudes, esses novos pontos de vistas que todos nós podemos ter em relação à vida, né? Então fala aqui, né, que uma maneira diferente de a gente se portar com a vida eu vou só ler o finzinho porque foi lido aqui, fala assim, em cada frase dele, o perdão facilita essa nossa mudança de atitude, né? Como é bom a gente trazer conosco o perdão, que só a vida futura nos dá a fé, a força de saber como ter o perdão nos acontecimentos do dia a dia. Então ele fala, o perdão facilita, né? Mas a gente ainda fica preso a questiúnculas, né? Aí nós não estamos perdoando, né? Nosso ponto de vista ainda é meio imaterial, que é defender os nossos espaços momentâneos, né? E o perdão nos tira disso para ver um futuro melhor. Fala aqui também
que às vezes a gente fica sem saber o que fazer, desesperado, meio melancólico, meio perdido, né? E fala que você tem que ter fé, porque a fé te encoraja. O André Luiz fala bem isso. A fé vai te encorajar sempre, mesmo nas dificuldades. Aqui outra coisa também que acontece muito nas nossas vidas, quem não tem, né, uma doençazinha, uma dificuldadezinha, né, e essa doença perturba, a gente fica perturbado. E agora, o que vai ser da gente, meu Deus? Né? Quer dizer, a gente está muito ligado no presente e não pensa que isso é uma passagem, né? E aqui fala assim, que aquela outra atitude da fé do futuro é a resignação. Diz que a resignação, se nós tivermos isso, saber que é um momento que nós estamos passando, então a resignação alivia qualquer dor, facilita para a gente. Ele fala aqui também que a gente tem muitas dificuldades no dia a dia, qualquer trabalho é uma dificuldade, vai ser difícil superar aqueles momentos, e ele fala assim, que essas dificuldades a gente acaba caindo no comodismo, é uma coisa muito comum nos nossos dias, né? Ele fala assim, trabalha sempre ajuda, vai trabalhar, né? E aqui assim ele vai tecendo alguns comentários que é a mudança do nosso ponto de vista. E ele fala, esquecimento que nós devemos ter contra as picuinhas da vida, os comentários sarcásticos, porventuras que nós passamos, a gente tem que aprender a ter esquecimento, porque um dia isso muda, e depende desse esquecimento, não ficar cobrando, né? E outra coisa que ele fala, que nós, muito desprezo na sociedade que nós vivemos, e que a gente vive sempre magoado, né? De não ser reconhecido. Estamos sempre assim, falando, puxa, não notaram a minha presença, né? Então a gente está sempre magoado. Ele fala assim, coloque um outro ponto de vista na tua vida. O amor acalma, nos engrandece, nos faz perseverante para o futuro, né? Então é importante expor seu ponto de vista a respeito da vida, exaltando os ensinamentos do Evangelho, mas suas atitudes, as nossas atitudes, é que vão revelar se realmente está com Jesus. É uma lição muito bonita para a gente praticar e entender essa mensagem do Mestre Jesus, para nós ficarmos mais confortados no dia a dia. Que a gente possa caminhar na semana aí, que entra com muita perseverança, muita vontade, e como no fim dessa lição que o Kardec coloca, da rainha de França, que faz uma comunicação nesse capítulo, que fala assim que ela foi rainha, né? E agora ela viu a importância que nós devemos atribuir à vida, as verdadeiras atitudes que nós devemos perseverar nelas. Muito obrigado. Bom dia. A lição de hoje, do capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, como foi comentado já, foi a resposta de Jesus a Pilatos, quando ele perguntou, né, sois o rei dos judeus? Ele disse, meu reino não é desse mundo. E isso também, nós sabemos que ficou muito estranho, muitas pessoas aguardavam, né, um Messias que viesse realmente terminar com esse jugo, né, que os judeus tinham com relação a Roma. Eles esperavam, assim como Moisés conseguiu libertar, né, os hebreus lá do Egito, eles esperavam que Jesus, que esse Messias que viesse, iria realmente enfrentar
com um grande exército e colocar os judeus no seu lugar e os romanos também, expulsar os romanos daquele lugar onde era o lugar deles. E aí começa-se a comentar, não, o Messias já veio. Aí eles estavam esperando realmente alguém que viesse enfrentar. E aí vem Jesus, né, que diz que o meu reino não é desse mundo. Então isso foi para eles, né, uma decepção muito grande. Não esperavam realmente aquele que disse, né, os brandos e pacíficos herderão a terra. Quer dizer, não vai ter guerra, não vai ter luta armada. E amar o próximo como a si mesmo. Como eu posso amar aqueles que estão usurpando das minhas terras, estão querendo cobrar impostos, né, de onde nós moramos? Que isso? Então repare que Jesus incomodou realmente, né, a sua postura, a sua maneira. E aí o Evangelho, no item 5, fala, né, sobre o ponto de vista que, se nós realmente ampliarmos a nossa visão com relação à nossa vida, nós vamos ter outra ideia e a nossa postura pode mudar com relação à própria vida. Para as pessoas que são consideradas materialistas, ou seja, que consideram apenas essa vida, que não tem uma perspectiva de uma vida futura, que, né, o corpo é que vive, o cérebro é que pensa, né, que os nossos sentimentos são construções químicas, hora que chega no túmulo, encerra totalmente a nossa personalidade, o nosso eu, os nossos sentimentos, tudo se encerra. E qual que é o problema disso? O problema disso vai depender muito do caráter da pessoa que é materialista. Porque tem muitas pessoas que são materialistas que são muito mais cristãos do que os que se chamam, às vezes, que são considerados cristãos. Ele faz o bem pelo bem. Ele não está preocupado realmente se existe um Deus, se não existe. Ele percebe uma pessoa sofrendo, ele procura ajudar, tá certo? Mas a pessoa que não é assim, ele pode encarar a vida como realmente uma única vida, e isso pode simular o egoísmo. Ele fala, por que eu vou me preocupar com os outros? A vida é isso, vai terminar no túmulo. Eu não tenho que arcar com nenhuma responsabilidade dos meus atos. Então, que eu possa construir as coisas para mim. Cada um cuide da sua vida. Então, essa seria uma visão, né, realmente estranha, muitas vezes, mas pode realmente estimular, se você não considerar uma continuidade da vida. Para o espírita, a vida é uma só, ora encarnado, ora desencarnado. Nós temos uma vida, somos um espírito, nós não temos um espírito, nós somos um espírito que temos um corpo, habitamos um corpo periodicamente. Então, se encararmos nesse aspecto que a vida é uma só, ora estamos num plano, ora no outro, o aprendizado é constante, não é? Sabemos que os nossos sofrimentos são passageiros e as nossas conquistas, os nossos conhecimentos, as nossas relações de sentimento, os nossos afetos, eles são eternos. Isso não vai acabar com o desencarne. Haja vista os grandes números de textos escritos, de cartas, através de Chico e tantos outros, falando dos entes queridos, que continuam, que pensam, que pedem para que o pai, que a mãe não sofra tanto, que ele não morreu, né? Que o filho querido continua a sua vida. Então isso é consolador. Outra coisa, esse aspecto também com relação a isso, o espírita e o espiritualista não pode considerar a morte como um fim. Muitas pessoas consideram o seguinte, a pessoa está doente, aí passa por uma cirurgia, está no hospital e aí desencarnou. Muitas pessoas consideram aquilo como uma derrota. Olha, a ciência não conseguiu, nós não conseguimos segurar a pessoa aqui. Isso é uma visão muito estranha. Por que com os outros animais as pessoas não ligam?
Porque quando olha, observa a natureza, é assim. Os vegetais, tem todo o seu nascimento, desenvolvimento, e termina, a árvore seca. E a gente considera a morte como uma derrota. Então, é uma coisa natural. Isso não significa que muitas pessoas pensam assim, o espírita não pode chorar em enterro. O que é isso? O espírita não pode chorar em velório, não pode sentir, lógico que sente. É uma separação. Nós temos sentimentos, é evidente. O que o espírita modifica muitas vezes é encarar isso aí, não com revolta. Deus tirou de mim o meu ente querido. Deus não tira nada, Deus só dá. O tempo inteiro Deus é doação. Então, nós não morremos, nós apenas mudamos de frequência. Estamos numa frequência grosseira aqui, muita coisa a gente não percebe, não vê, não ouve. A hora que a gente desencarna, passamos por outra frequência, que vamos ver outras coisas que a gente não via. O item 6 fala, já que o mundo espiritual é a nossa verdadeira morada, então, por que eu tenho que construir as coisas aqui? Por que levar a sério ou considerar as coisas materiais importantes? A gente não pode pensar também, como a gente vê nas escrituras, os egípcios antigos, eles viviam para a morte. Eles ficavam o tempo inteiro pensando na morte e na sua vida espiritual. Tudo que eles construíam, muitas vezes, ficavam pensando, estou preparando o meu túmulo, porque ali vai ficar o meu corpo, é isso? E a alma vai ter que voltar para esse corpo, Por isso que se enterrava, os faraós ali, deixando o seu corpo embalsamado, para que pudesse retornar. Então, mas a preocupação era muito grande com a vida espiritual e não com a vida material. E nós sabemos que não é bem assim. Temos que considerar o equilíbrio. Todos gostam de ter um bem-estar, todos gostam de ter uma casa confortável, não é isso? É evidente. O problema é a gente considerar isso como um fim. Considerar que a nossa vida material é um fim e é um meio. Nós realmente utilizamos as coisas, os objetos, o nosso carro, etc., para poder se locomover, porque nós temos um corpo material, esse corpo material tem necessidades, passa frio, precisa de um agasalho, então eu tenho que ter fábrica, eu tenho que ter roupa, para poder me agasalhar, eu tenho que ter alimento para me sustentar, são necessidades materiais. Eu penso que encarnar é como morar em uma casa de aluguel. A gente habita, monta nossa família, usufrui do ambiente, da localidade, mas um dia tem que sair. E eu tenho até um cunhado que diz o seguinte, que a pessoa que não quer morrer, ele fala assim, esse inquilino não quer largar a casa. Ele até brinca. A pessoa está ali resistindo e fala, ele não quer ir embora, não quer largar a casa. Nós vamos ter que largar esse nosso corpo físico. E outra coisa, não tem querer. Isso é uma lei. As leis de Deus nós vamos cumprir, não tem, por mais que a gente não acredite, por mais que a gente não goste, Então, por que revoltar, sabendo que essas leis foram feitas por uma entidade que nós não sabemos definir ainda, mas que é sabedoria suprema, amor supremo, vai querer o nosso mal? Não tem isso. O Haroldo Dutra Dias, em uma de suas palestras, que no pouco se a gente pega, Carlos? Quando a gente está gravando as palestras, a gente não percebe muito, não consegue acompanhar. Mas o Haroldo falou numa das suas palestras que pode ficar tranquilo, a espiritualidade superior sempre quer o nosso bem. Nunca vão tomar, ou dar um conselho, uma orientação que seja para nos prejudicar, jamais. Jamais. E o item 7 que fala que o Espiritismo vem nos orientar, esclarecer os ensinamentos de Jesus. É evidente, muita coisa Jesus, apesar de ter dito na sua época, muita coisa não ficou claro. Por quê? Porque a população daquela época, nós sabemos, não estavam preparados. Assim como a população na época de Moisés não estava preparada para os ensinamentos de Jesus. Então, depois dos ensinamentos de Jesus,
o Espiritismo vem esclarecer esses pontos. Outra coisa, o mundo espiritual deixa de ser um mistério. Não existe mistério na doutrina espírita. Como o próprio Jesus disse, nada há de ficar escondido, tudo vai ser revelado. E nós sabemos que tinha que ser revelado no seu tempo certo, quando as pessoas tiverem condições de entender. Fica difícil uma criança, né, de 4 anos e você explicar para ela uma equação. Ela vai ficar olhando para você, né? Não vai conseguir. Então é a mesma coisa. Os ensinamentos de Jesus, a grandiosidade dos seus ensinamentos, nós não conseguimos muitas vezes entender e muito menos praticar. Isso que é difícil. A gente entende para os outros, né? O fulano tem que melhorar. Olha a atitude dele. Nossa, como é que aquela mãe está educando o seu filho? Olha como a pessoa tem essa postura no trabalho. E nós? O que nós estamos fazendo? Será que tudo aquilo que nós estamos dizendo para os outros, nós estamos fazendo? Nós realmente fazemos ao contrário? Né? Então, e também com relação à doutrina espírita, nós temos outra coisa, os contatos, né? A mediunidade vai ser a nossa porta que vai nos facilitar esse entendimento do mundo espiritual. Nós temos as cartas, como diz o Evangelho, não são os profetas que estão dizendo, são os nossos entes queridos que estão dizendo. Né? Então, através da mediunidade, nós podemos realmente perceber que nós continuamos, é isso? Que os projetos continuam, os jovens que estavam estudando aqui, que desencarnaram, continuam estudando. Quer dizer, as pessoas continuam, não é? E vamos viver com esses sentimentos, ampliando as nossas relações, a nossa família espiritual, tá? Para além da vida material. Muito obrigado. Bom dia a todos, amigos. Há algumas semanas atrás, numa dessas nossas reuniões de sábado, eu ouvi uma frase, e dessas frases muito simples, mas que a gente, em alguns momentos, nos tocam e nos fazem refletir. E essa frase dizia assim: cada um tem os seus motivos para agir como age. Respeite. Diante dessa nossa lição de hoje, do ponto de vista, a gente poderia modificar um pouco essa frase. Cada um age sob o seu ponto de vista. Respeite. O que cada um de vocês está enxergando nesse momento? Os que estão sentados aqui, os que estão sentados aqui, ou eu que estou em pé aqui? Algum de vocês consegue enxergar o que eu estou enxergando? Será que eu consigo enxergar o que cada um de vocês está enxergando? Seguramente não. Cada um é capaz de enxergar a partir do seu ponto de vista. Mas eu consigo imaginar qual seja o ponto de vista de cada um aqui. Como vocês também conseguem imaginar qual deve ser o meu ponto de vista. Portanto, ainda que eu tenha um ponto de vista próprio, como eu consigo imaginar o ponto de vista dos meus semelhantes, que muitas vezes são discordantes do meu, eu consigo respeitar o ponto de vista. Ele está agindo assim porque é assim que ele está conseguindo enxergar a vida. Eu não sei se
já aconteceu, ou se aconteceu um dia com vocês, mas sabe quando a gente tem uma infância, os lugares da nossa infância que a gente vive, que a gente frequenta, e aí o tempo vai passando, a gente cresce, se afasta desses lugares, mas lá na frente tem uma oportunidade de voltar a esses lugares. No meu caso, eu me lembro muito da casa dos meus avós em Curitiba. Eu morava no interior do Paraná e eles moravam em Curitiba. E na minha infância, ir para a casa dos meus avós em Curitiba, um sobrado com porão, com um quintal, aquilo era um mundo. Passado muitos anos, eu já na fase adulta, eu retornei a Curitiba e numa vez feita eu falei assim, eu vou procurar a casa dos meus avós, que já não moravam lá, já haviam desencarnado e antes mesmo disso eles já tinham retornado a Campo Grande. E quando eu cheguei naquela casa, aquela emoção do retorno da infância, dos cheiros, dos sons, mas uma coisa que eu observava, como aquela casa, que na minha memória era tão grande, na realidade era um espaço pequeno, um terreno pequeno, aquele quintal que era enorme, aquela escada que ligava os pavimentos que era tão alta, e eu via agora tudo de um outro tamanho. Certamente a casa não mudou em nada ao longo desses anos, e é interessante que a casa pouco tinha mudado, ela estava bem conservada, era um comércio e por isso eu pude pedir autorização e visitá-la por dentro. O que mudou essencialmente foi o meu ponto de vista, de uma criança de 5, 6, 7 anos, que enxergava, né, as distâncias diferentes. Se a gente se agachar um pouco, a gente vai perceber como as crianças enxergam diferente, e que enxergava principalmente o tempo de uma maneira diferente. Quando meus pais falavam, pai, eu quero isso, eu quero aquilo, quero ir em tal lugar, semana que vem a gente vai. Nossa, semana que vem parecia uma coisa que ia demorar uma infinitude para chegar, né? O que era semana que vem? Não dá para ser agora? Não, então a gente vai amanhã. E amanhã vai demorar muito. Não dá para ser agora. Aconteceu, eu acho que com muitos de nós aqui, né, desse retorno, e a gente poder observar como o nosso próprio ponto de vista se modifica. Como aquelas pessoas que a gente tem dificuldade, a gente não conhece muito bem e enxerga aquelas pessoas assim. E um dia as circunstâncias da vida permitem que a gente compartilhe uma atividade. E alguém que a gente via como distante, frio, complicado, sei lá como, ao desenvolver uma atividade fala, nossa, mas como eu estava equivocado no meu ponto de vista. Como essa pessoa é simpática, como é agradável. A pessoa mudou? A realidade se modificou? O que modificou foi o meu ponto de vista. Então, no começo da lição, nós temos aqui um ponto que diz, né, que o Espiritismo modifica o ponto de vista sob o qual se examina a vida terrestre. Essa é a grande riqueza do Espiritismo. Antes do Espiritismo, ou antes de nós mesmos termos acesso às informações do Espiritismo, a gente podia pensar na vida sobre que perspectiva? Cada um sobre o seu ponto de vista. Para alguns, a vida nada mais é do que uma engrenagem lógica e racional e que fez surgir a existência de cada um
Não sei como, além da existência, fez surgir aquilo que o Dr. Décio sempre nos fala, a consciência de cada um, mas que isso um dia terá fim. E aí esses devem se perguntar, né? Como é viver sem ter um depois? Sem ter um futuro? Só tendo o agora? Para outros, né, o ponto de vista é aquele que fomos criados por Deus, temos essa existência, essa consciência, mas essa é a única oportunidade que nós temos para fazer as coisas certas ou erradas. Se fizermos as coisas certas, teremos as benesses eternas. Se porventura fizermos algo errado, teremos também o castigo eterno. O ponto de vista que o Espiritismo nos traz é totalmente outro, né? Não perca as suas oportunidades. O Carlos, quantas vezes eu me lembro que ele já disse aqui, né? Essa existência que a gente tem agora é um privilégio muito grande, né? De estarmos no Brasil, em Campo Grande, tendo acesso ao conhecimento da doutrina espírita, podendo participar de reuniões extraordinárias como essa, de refletir sobre essas condições da existência, coisas que podem alavancar o nosso desejo de melhorar, de modificar, de caminhar um pouco mais para o alto. Não percamos essa oportunidade. Mas, se porventura falharmos, não será a única oportunidade. Teremos outras mais, outras tantas mais, porque Deus é paciente, tolerante, bondoso, perdoa sempre. Mas lógico que isso terá consequências para cada um de nós, para os que conosco convivem, para a nossa cidade, nosso país. Tudo aquilo que nós deixarmos de fazer no aqui e no agora fará falta, principalmente para nós mesmos, mas poderá fazer falta também para os demais. Eu queria ver aqui, comentar, para terminar essa reflexão, no último parágrafo da lição, onde Kardec insiste: o Espiritismo expande o pensamento e lhe abre novos horizontes. Só por isso, né, a gente já devia agradecer, né, o Espiritismo, que permite que a gente amplie o nosso ponto de vista, que a gente enxergue muito mais além do aqui e do agora. O Espiritismo, eu achei isso muito interessante, que eu nunca tinha observado com mais atenção, mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser. Como é mesmo isso? A solidariedade que liga todas as minhas próprias existências. Eu pensei, olha, essa coisa de quando tem Copa do Mundo eu torcer fervorosamente para a seleção brasileira, e nas minhas outras existências? Quais foram as minhas outras nacionalidades? Quantas outras seleções eu já pude torcer? Que besteira, né, me apegar tanto a isso? Qual é a minha verdadeira pátria? De qual existência? Dessa minha atual? De tantas outras que eu já tive e tantas outras que eu virei a ter, né? Mostra a solidariedade de todos os seres de um mesmo mundo. Todos os seres de um mesmo mundo. Todos os seres deste nosso mundo. Quantos diferentes seres nós somos aqui, mas imagine no mundo todo. E, finalmente,
mostra seres de um mesmo mundo e a solidariedade dos seres de todos os mundos. Aí já é até difícil imaginar, não é? Que sejamos solidários com todas as nossas próprias existências, com as existências de todos os seres desse mundo e de todos os outros seres de outros mundos. Que ponto de vista maravilhoso. Obrigado. Bom dia. A mensagem do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo: meu reino não é deste mundo, o ponto de vista. No preâmbulo, o Carlos falou sobre o conhecimento que nós todos já temos dessa realidade da vida eterna, que a doutrina espírita nos proporciona, e também da necessidade que a gente tem de colocar esse conhecimento em prática no dia a dia. E é lógico, nós todos estamos nessa luta constante para nos tornarmos uma pessoa melhor e colocarmos em prática na relação que a gente tem com as pessoas, nos ambientes que a gente frequenta, nos pensamentos, nas palavras, nas atitudes, e assim a gente se tornar um trabalhador de Jesus. E a mensagem hoje, Kardec coloca o ponto de vista. Uma mensagem simples, mas profunda, para que a gente veja a importância do entendimento da vida após a morte do corpo físico. Para que assim a gente possa valorizar aquilo que realmente agrega valor ao nosso espírito e saber usufruir das condições materiais que a vida nos proporciona, mas sempre visando agregar valor espiritual. Mas aí, pegando o gancho no preâmbulo, né? Como colocar isso em prática? Que a gente vê os conceitos, a gente remete no tempo ao exemplo de Jesus, que não se apegou a nada, saía transitando pelos vilarejos, pelas aldeias, atendendo as pessoas, estimulando as pessoas a pensar positivamente na vida, a entender a realidade da vida eterna, curava aqueles que estavam em condições, que tinham fé e estava na sua programação espiritual receber a cura do corpo físico, mas o objetivo maior dele era trazer o exemplo dessa realidade espiritual. Somos espíritos eternos, estamos aqui de passagem, numa trajetória de evolução. E a evolução é um dos pilares da doutrina espírita. O entendimento da vida eterna é outro, a reencarnação, o intercâmbio mediúnico, a interação com o plano maior, são conhecimentos que nos dão sustentação sobre esse entendimento, essa realidade. Como colocar em prática? E eu lembrei uma história que eu acho que eu já contei aqui, de uma pessoa que ela vivia sempre de forma positiva, alegre, vibrante, trabalhava num restaurante, ela gerenciava uma parte do restaurante, ligada aos garçons, e sempre que ela mudava de emprego, muitos daqueles que trabalhavam com essa pessoa iam junto, porque ela era vibrante, sempre tinha uma palavra boa, reconfortante, estimulante. Mas a pessoa estava deprimida, ele falava, não, vai dar certo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e levantava a autoestima das pessoas. Um dia, uma pessoa conhecida dela perguntou, puxa, como é que você faz para ser assim? Não deve ser muito fácil. Ele falou, não, é fácil, é uma questão de escolha.
como diz André Luiz no texto que foi lido. A gente pode escolher. Então, eu quando acordo de manhã, eu tenho duas opções. Eu posso ficar mal-humorado ou posso ficar bem-humorado. Eu escolho ficar de bom humor. Se alguém vier me contar alguma coisa ruim, eu posso escolher entrar naquela vibração ou enxergar o lado positivo daquilo. Eu escolho o lado positivo. E aí foi enumerando algumas escolhas que ele fazia e que eu estou colocando aqui para a gente refletir sobre a nossa vida. Hoje cedo, com certeza, nós escolhemos vir para cá. Estamos aqui fisicamente, pelo menos. Talvez a cabeça esteja em outro lugar. Mas a gente escolheu vir para cá. Estamos aqui ouvindo a lição, ouvindo os comentários dos colegas, interagindo com o plano espiritual. E na conversa lá, ele coloca que, deixa eu olhar aqui que eu anotei algumas coisas, né, que se algo acontece na minha vida, eu posso escolher sentar na cadeira de vítima ou reagir e dar a volta por cima. Eu escolho reagir e dar a volta por cima. E aí ele fala mais coisas, mas um dia ele teve um problema, ele que fechava o restaurante, e sempre, por precaução, eles fechavam a porta do fundo mais cedo, enquanto ficava lá organizando tudo. Ele esqueceu de fechar a porta, entraram alguns assaltantes, e na hora de abrir o cofre lá, ele confundiu o segredo, e os assaltantes se irritaram e atiraram nele. E ele ficou lá, numa condição difícil, mas isso ele narrando. Ele pensou, eu podia escolher viver ou morrer, eu escolhi viver. Eu falei, eu quero viver. O sangue correndo, aí vieram os paramédicos, e ele falou, olha, os paramédicos foram muito bons. Eles falavam assim, fica firme, olha para mim, vai dar certo, você vai conseguir. E assim foram, me colocaram na ambulância, me levaram para o hospital. Mas quando eu cheguei no hospital, na sala de cirurgia, que ele já foi direto, né, era muito grave, os médicos, as enfermeiras olhavam para mim como se eu já tivesse morto. E eu ficava pensando, puxa, eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu vou morrer, né? E aí ele perguntou, mas o que você fez? Ele falou, não, tinha uma enfermeira que fazia um monte de perguntas. E teve uma hora que ela perguntou se eu era alérgico a alguma coisa. Aí eu respirei bem fundo, né? E falei, puxa, é agora, né? Aí eu falei, sim, sou alérgico. Aí todo mundo parou para prestar atenção em mim. Porque eu tinha que dizer a alergia que eu tinha. Aí eu respirei fundo, porque eu estava quase sem voz, e falei assim, sou alérgico a balas. Que estava com o corpo cheio de bala, né? E deu uma risada. E falou para os médicos e para as enfermeiras, olha, gente,